A paz do Senhor, irmão, irmã. Trouxe mais uma palavra. Agora eu vou tentar fazer mais vídeos. Ver se meu telefone não encrencar muito. Trazer mais palavras. Jesus quer que a gente pegue firme no cabo do arado, né? Então nós temos que pegar firme. Temos que obedecer. Somos servos, filhos e servos, né? Porque ele nos sustenta. E aí nós temos que trabalhar para o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, né? Somos servos do nosso Senhor, que venha ser nosso irmão, nosso pai, nosso ajudador, nosso marido, nosso irmão, nosso amigo. Tudo Jesus é para nós. Então nós temos que fazer as coisas de bom grado, de bom coração, levar a palavra e o Evangelho do Senhor a todas as criaturas. Amém? A palavra está em João, capítulo 8. Capítulo 8, o versículo eu vou ler para você, o 43 e o 44, que vai dizer assim: Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Glória a Deus pela palavra, que Paulo Jesus estava muito tentando convencer os judeus, né, que os judeus aqui o acusavam de ser do diabo, acusando Jesus, né, porque eles disseram para Deus: porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tens demônio? E Jesus disse: eu não tenho demônios, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Vê que eles desonraram Deus, desconfiando de Deus, porque para os judeus, gente, Jesus, ele não nasceu do Espírito Santo, ele não veio aquela nuvem que cobriu Maria, que o Espírito Santo cobriu Maria, e Maria ficou grávida de Jesus, né? Os judeus não acreditam nisso. Os judeus acreditam que Maria cometeu adultério. Imagina que Deus aí é filho de adultério, olha só a ideia. Por isso que eles nunca aceitaram Jesus como Messias, tão esperado por eles, até hoje, aliás. Nós vimos, esse dia eu vi um comentário do Benjamin Netanyahu, aquele que é o ministro lá, primeiro-ministro de Israel. Ele fez um comentário assim que vê um homem tão inteligente, eles criam tantas coisas, tem tanta tecnologia, e não creio em Jesus, eles, os maiores, com tudo que Jesus livra Israel de todos os terrores, dos pavores, aquela guerra que teve em Gaza, muito poucos morreram em Israel, graças à tecnologia deles, mas graças a Deus que sempre livra eles. Então, gente, para ver que a ideia que eles têm é essa, eles esperam ainda o Messias, porque eles não creram em Jesus, eles viram que Jesus nasceu de Maria porque enganou José. Olha a ideia. Então, eles tentavam botar toda a culpa em Jesus de tudo. E Jesus tinha que estar, e Jesus explicava toda hora. Mas Jesus explicava não por eles, mas pelo povo. Jesus queria que o evangelho entrasse no coração do povo. Então, Jesus se explicava ainda, porque Jesus não precisava se explicar, mas ele fazia questão, porque ele tinha que deixar a verdade, porque Jesus era a verdade.
né? Ele estava ali para cumprir a missão do Pai. Então ele ficou aqui, eu acho, dá para ver pelas palavras que ele ficou meio indignado, assim, mas Jesus era manso, Jesus não veio, Deus mandou ele para ele não gritar, para ele era manso, que nem um cordeiro. Então, a gente sempre tem essa ideia de Jesus, que ele é manso, que ele não grita, né? Porque ninguém gosta de gritos, né, gente? Ninguém gosta de gritos. Eu sou uma pessoa que eu tenho pânico, assim, quando gritam, sabe? Mas eu era assim. Eu gritava com meus filhos, eu gritava às vezes com meu marido, era muito sem paciência. E depois eu fiquei intolerante a isso. Eu tive um companheiro que ele era muito bom, mas quando ele estava nervoso, ele gritava, ele dizia coisas assim fora da paciência, coisas que terríveis, né? Vocês sabem quando a pessoa perde a paciência e grita. E eu já não era de gritar mais, eu já tinha perdido a mania de gritos com ele. Mas com meus filhos eu gritei muito, eu xingava, eu falava alto. Então, e Jesus não, Jesus veio para nos trazer a mansidão, a tranquilidade, a paz. Por isso que agora, assim, eu me sinto bem, sabe, assim, me sinto bem quando eu sinto que eu tô mais mansa. Se eu vejo que eu vou, assim, meio que me exaltar, eu já me... Ai, não, já peço a Jesus que me tire aquilo, não quero voltar mais a ser o que eu era, nunca, nunca. Estou muito feliz com o que eu estou me tornando, sabe? E Jesus, aquele era manso, mas Jesus era espada na palavra. Ele falava com mansidão, mas ele falava que tinha que falar. Porque quando você tem que explicar e falar o que é verdadeiro, você não precisa gritar. Você não precisa gritar, você não precisa perder a paciência. Tudo isso é a paciência, nós temos que ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, aqui quando Jesus diz que eles não ouviam a palavra de Jesus, e é o que acontece com nós agora, gente. Se você crê em Jesus, você ouve ele falando com você. Então, por isso que eu digo a vocês que desde que eu entrei na igreja, que eu me entreguei a Jesus, eu sempre escutei ele falar comigo. Ele sempre respondia minhas orações, que eu ficava até assustada. Mas era de verdade, porque eu sempre achava que era da minha cabeça, que era minha emoção. Mas não, eu via que era ele falando comigo. E até hoje ele me fala que eu ouvi ele desde o começo. Então eu tenho certeza que era, sabe? Então, quando agora Deus me direciona, fala comigo, responde minhas orações mais secretas, que só eu e ele sabemos, eu sei que ele sempre me ouviu. E assim ele ouve você que crê nele. Então, não existe você orar e Deus responder você no ano que vem, daqui 3 meses, não. Jesus quer que você ouça ele, para ele lhe dar os comandos da sua vida. Então não tem como Deus deixar você esperando 1 ano para responder a você, não. Você tem que ter o discernimento de ouvir a resposta de Deus e saber o que ele quer para você. E isso ele vai usar uma pessoa como profeta dele, ou você vai achar essa resposta na Bíblia. Porque se você for ler e procurar sua resposta na Bíblia e não entender, porque muitas vezes a gente não entende quando a gente começa a seguir Jesus, ele vai lhe dar um jeito de lhe responder. Porque ele quer que você vá pelo caminho certo. Jamais ele vai levar 2 meses, 1 mês para responder a sua pergunta, nunca. Eu falo isso de coração, vocês,
de coração, meu coração que está em Cristo. Eu sempre ouvi as respostas. Sempre entendi tudo que ele quis me passar. Muitas confusões no começo, sim, muitas confusões, porque a gente não acredita que, meu Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia falando comigo, não é possível. Mas a gente, aos poucos, ele vai botando na nossa cabeça que é possível, sim. Porque ele não é só o Deus de Israel, altíssimo, maravilhoso, magnífico, Rei dos Reis. Ele é o nosso paizinho, como eu disse no começo. Nosso pai, nosso marido, nosso amigo, nosso provedor, nosso Senhor Jesus Cristo está para ouvir tudo que nós clamamos. Toda lágrima, um pingo que cair, ele recolhe. E é assim que é o nosso Jesus. E é assim que nós devemos crer nele, que ele é assim. E por isso ele quer a nossa obediência. Porque se nós formos obedientes, é assim que ele vai nos tratar. Respondendo sempre nossas orações. Amém, gente? Então vou deixar essa palavra de novo. Os vídeos que eu vou fazer, tudo vai ser sobre Jesus, porque essa semana é a semana dele. É uma semana santa, abençoada. A semana de morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo. E nós temos que celebrar essa semana. Amém? Glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Deixe o joinha, inscreva no canal se puder. Fique na paz do Senhor Jesus.